Para falar a favor, a deputada Jandira Fegali. Senhor presidente, eu gostaria um pouco da atenção, que eu falo aqui como parlamentar e como presidente da Frente Parlamentar de Cultura, e quero apenas desmistificar alguns argumentos que estão sendo usados neste plenário contra a PEC da música. Essa PEC de autoria de muitos parlamentares, tendo como um dos autores o deputado do PSDB, o deputado Otávio Leite, mas também parlamentares em vários partidos, é uma proposta de emenda constitucional que busca igualar o fonograma e o videofonograma, ou seja, a música gravada, não é o CD virgem, não é o CD que vai para a pirataria, não é o suporte utilizado na marginalidade, mas é o fonograma gravado, trazê-lo para uma igualdade com o livro, com os periódicos, com os impressos, para que os novos talentos, os músicos independentes, os autoprodutores, ou seja, os pequenos e os brasileiros, e não os grandes e os internacionais, possam ter a possibilidade de existir no mercado da música brasileira. E isso é a favor do Norte, é a favor do Nordeste, isso é a favor do Sudeste, do Centro-Oeste e do Sul. Isso é a favor do Pará, do Tocantins, do Amazonas, é a favor do Amapá, de Rondônia, da Bahia, de Sergipe e de todos os estados brasileiros. Até porque essa proposta de emenda constitucional, ela é muito clara. Ela não envolve imunidade tributária para produto importado. Ela é clara. É para fonograma e videofonograma musical produzido no Brasil, contendo obras musicais ou litromusicais de autores brasileiros, interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que as contenham. Isso significa arquivo digital, inclusive na telefonia. E tem um aspecto aqui que foi um acordo feito com Manaus, que foi dizer, salvo na etapa de replicação industrial. Isso quer dizer o seguinte, que a imunidade de imposto sobre a indústria, do IPI, que Zona Franca de Manaus tem, mais ninguém terá. Não haverá imunidade tributária de IPI para nenhum outro estado brasileiro, porque a replicação industrial está excetuada na PEC. E a lei que favorece a Zona Franca prevalece. Então, a vantagem comparativa da Zona Franca prevalece. Nenhuma grande gravadora de Manaus, que predominantemente grava artista de fora do Brasil, porque lá a música brasileira é a menos gravada. Lá se grava Michael Jackson, se grava Beyoncé, se gravam grandes estrelas internacionais. Não é a música brasileira o grande rendimento das grandes empresas e indústrias assentadas hoje em Manaus. E mesmo que assim o fosse, a vantagem comparativa do IPI não retiraria nenhuma grande empresa de Manaus, que não vive apenas do CD, mas vive de eletrodomésticos, da indústria de plástico que lá está assentada. Não haverá perda de emprego. A Sonopress, a Microservice e outras grandes empresas que lá estão não sairão de Manaus para pagar IPI, seja em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em Rondônia. Isto aqui é uma justiça tributária que tenta pelo menos igualar aos grandes e internacionais, os pequenos e nacionais e os autoprodutores, que hoje são mais de 90% dos músicos e produtores brasileiros. Quero dizer que não é possível que a Beyoncé pague menos imposto do que o sanfoneiro que tenta gravar uma música no interior de Minas Gerais. Não é possível que um artista de Rondônia tenha que pagar mais imposto de CMS, de ISS, ou de tributos quando baixa uma música na telefonia maior do que o Michael Jackson. Nós não podemos permitir que essa desigualdade tributária inviabilize a música brasileira. O que se pede aqui, em nome da cultura e da música brasileira, que se permita que os novos talentos, que os autores brasileiros, que a música independente possa respirar e transitar e distribuir a sua obra, principalmente para quem não tem escala, para quem não pode produzir mais de 1.000 ou 2.000 CDs, ou de 5.000 CDs, para poder chegar ao público que você tem acesso a essa obra. Por isso nós pedimos voto sim
a esta PEC em nome da música brasileira. Muito obrigado ao senhor. Presidente, Keiko Otto.